Boa noite a todos. Saúdo a vereadora, colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, vereador licenciado Darcy, presidente da Associação Comercial Milton Meus, de forma especial também a professora Ivete e a professora Jéssica, e aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Padre Vendelino Seidel, que se fazem presentes hoje aqui. Também ao nosso sempre presente Rafael e também a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Dando início aos trabalhos, solicito que a secretária da mesa, a vereadora Hermi, faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tunin. Presente. Gilberto Richo. Presente. Irmiror Schneides, presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 36ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, deste dia 23 de outubro de 2023. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, apreciação da ata número 152 de 2023, da 35ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal, reunião realizada em 16 de outubro de 2023. Leitura das correspondências. Não temos registro de matérias no dia de hoje. Também não temos vereador inscrito no grande expediente. Na ordem do dia, nós temos segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11 de 2023, segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 27 de 2023 e segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 28 de 2023. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Osni Simon, que falará sobre Dia do Professor e Dia da Criança. Na continuidade dos trabalhos, vamos à apreciação da ata número 152 de 2023, da 35ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, reunião realizada no dia 16 de outubro de 2023. Eu peço a dispensa da leitura da ata, uma vez que ela está publicada no site e todos os vereadores têm cópia. Todos concordam? Então, coloco em discussão a ata número 152 de 2023. A palavra está livre. Não havendo manifestação, coloco a ata 152 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Solicito agora a secretária que faça o registro das correspondências. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, público que nos honra com a sua presença especial, os alunos e as professoras do Vendelino Seidel hoje e também aqueles que nos acompanham de seus lares. Correspondências. Ofício circular número 10, Florianópolis, Santa Catarina, em 17 de outubro de 2023. Aos excelentíssimos senhores presidentes das câmaras de vereadores associados à UVESC. Assunto: manutenção dos valores e contribuição de filiados para o ano de 2024. Prezado senhor presidente, esperamos que essa mensagem os encontre bem e em pleno exercício de suas funções na importante missão de servir as respectivas comunidades que representam. A União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, tem o compromisso de promover o fortalecimento e a união das câmaras dos vereadores em nosso Estado, buscando sempre o aprimoramento da gestão pública e o bem-estar dos nossos cidadãos. É com grande satisfação que informamos que, após cuidadosa avaliação, decidimos que o valor da contribuição de filiados à UVESC para o ano de 2024 permanecerá inalterado, mantendo os mesmos valores aplicados no ano de 2023.
Essa decisão foi tomada visando garantir a estabilidade financeira de nossas câmaras associadas e proporcionar um ambiente mais previsível para o planejamento orçamentário de suas respectivas instituições. Assim, a contribuição para o ano de 2024 será a seguinte: R$ 600 mensais ou R$ 6.840 anual, conforme instituído no artigo 86 do inciso 1º A, B e C do Estatuto da entidade. Ressaltamos que a UVESC continua empenhada em oferecer serviços, suporte e recursos que atendam às necessidades de suas câmaras associadas. Contamos com a compreensão e o apoio de todos os presidentes e vereadores associados à UVESC para o sucesso dessa missão em prol do nosso Estado. Caso tenham alguma dúvida ou necessitam de esclarecimentos adicionais, nossa equipe está à disposição para atendê-los. Agradecemos antecipadamente pelo contínuo compromisso com nossa associação e pelo trabalho incansável em prol da nossa sociedade. Atenciosamente, União dos Vereadores de Santa Catarina, Marcelei Andréia Pazinato Vignati, presidenta da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC. Convite especial. Em nome do Hospital Nossa Senhora das Mercês de Porandoeste, Santa Catarina, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria e seus familiares para as festividades do lançamento da pedra fundamental do início das obras da construção do Centro de Repouso de Idosos do município de Porandoeste, Santa Catarina, desse município. A realizar-se em data 15 de novembro de 2023, a recepção às 10 horas, ato comemorativo de lançamento da pedra às 11 horas, almoço com churrasco, espeto curido, saladas, acompanhamentos e copa completa. Música com Jonathan e Gerlinde. Sua presença muito nos honrará. E Porandoeste, Santa Catarina, em 23 de outubro de 2023, Ademar Schneiders, presidente. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretário Irmi. Não temos, então, como já lido antes, nenhum registro de matéria no dia de hoje e, desta forma, vamos diretamente para a ordem do dia. Coloco, então, em segunda discussão o projeto de lei complementar número 11 de 2023, que altera a lei complementar número 86 de 18 de julho de 2012, que institui a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Porandoeste e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Michel, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui presencialmente, quem também nos acompanha de forma virtual. Então, esse projeto é de extrema importância para o município, né? É a questão do parcelamento, o uso e ocupação do solo. Nós tivemos esse projeto no final do ano passado, que ele havia entrado, né? E naquele momento lá, então, foi pedido um parecer jurídico e ele veio com... Havia várias inconsistências, né? Então, foi levado... Naquele, inclusive, naquela época, era o Jaci Guarnieri, no suplente da vereadora Irma, fazia parte da nossa comissão, era eu, o vereador Mário e o Jaci, e eu era o relator desse projeto. Então, foi feito o parecer jurídico, nós fomos conversar com a assessoria jurídica, por causa desse projeto, né? E eu não sei se o colega Mário lembra bem da nossa conversa lá, e que, de certa forma, fomos ameaçados pelo o judiciário lá, né, o jurídico da prefeitura, porque ele falou o seguinte: se nós, vereadores, não fôssemos votar o projeto da forma que ele havia entrado nessa casa, e algum munícipe ia vir e solicitar o porquê não estavam andando a questões, principalmente de loteamento, que eles iam dar culpa para nós, vereadores, que não estaríamos votando. Então, estavam ameaçando nós de certa forma. Mas o nosso parecer aqui jurídico era contrário, porque havia várias irregularidades. Uma delas que eu chamo a atenção é a questão de APP, né? A APP que vinha
o segundo, né, o Código Florestal, 50 metros de nascente, e naquele projeto vinha de 30. Nós estávamos passando por cima de um projeto a nível nacional. Mas, mesmo assim, me chama a atenção porque, quando, então, mesmo assim, para não ir contra a legislação, cumprindo o nosso papel de vereador, eu fui o relator e solicitei parecer contrário a esse projeto. E depois de fundamentar bem toda essa relatoria, foi retirado o projeto dessa casa. Então, assim, ó, é uma situação bastante complicada. A gente é ameaçado por estar cumprindo o nosso papel de legislador, e retira o projeto e vem com as alterações. Então, é uma situação muito delicada para nós que estamos tentando cumprir o nosso papel. E eu não podia deixar de passar em branco referente a esse projeto, né? Então, ele veio ainda melhor, com algumas alterações melhores ainda, né? Então, assim, teve questões por causa das margens do rio, principalmente aqui o nosso rio Jundiá, que cruza aqui a nossa cidade. E agora, depois disso, tivemos o estudo socioambiental, que veio de grande valia, que a gente até já comentou bastante, debateu aqui nessa casa sobre esse projeto, e veio com as alterações, a questão de declividade, né, a área de preservação permanente por questão de declividade, que são 45 graus, né, ou seja, 100% que é considerado APP, e nós aqui, e o projeto vinha com 30%, né? A gente até conversava nos bastidores naquela época, e até se comentava, se analisar por essa porcentagem, essa rua aqui, na frente da nossa casa aqui, não poderia nunca ser mexida, porque seria considerado uma área da APP. Então, ali a fundamental importância do vereador, né, que a gente está para fiscalizar e legislar em favor do município. Então, assim, é uma lei de extrema importância, porque a gente precisava nos adequar, porque já havia muito tempo que havia sido feito esse projeto, né? E só levando em considerações todas essas questões ali, que já mencionadas, também o projeto atual veio com algumas coisas a menos, que são as retiradas das seções 4C e 4D do capítulo 2, que também deu bastante discussão nessa casa, que era a questão do desdobramento e principalmente os requisitos, né, para o condomínio urbanístico de lotes, então, que a gente também comentava muito, que estava irregular, e foi retirado. Então, assim, a administração cumpriu o papel, a gente alertou, e hoje eu me coloco favorável ao projeto por entender que ele veio da forma como a gente havia comentado. É uma pena que ele foi tratado, ou seja, nós fomos tratados da forma que foi. Então, essas seriam as minhas considerações. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Mário, com a palavra. Tivemos um pequeno problema técnico aqui de microfonia aí, mas já está sendo resolvido. Então, para quem nos acompanha, apenas saber. Continua. Então, passa a palavra de novo ao senhor Mário. Então, saúde, senhor presidente, a vereadora, vereadores, funcionários públicos aqui presentes, especialmente os alunos, professoras do Colégio Estadual e os que nos acompanham de casa. Então, sobre esse projeto de lei do uso e ocupação do solo do nosso município, então a gente discutiu ele amplamente, como o vereador Michel já se referiu. A gente discutiu ele bastante nas comissões, depois foi retirado, foi bom, né, que a gente tem leis superiores onde o município também tem que se adaptar a elas, senão a gente está infringindo as leis, né? Então a gente fica feliz por isso. Agora ele veio de uma forma discutida amplamente
na audiência pública, né, onde nós também participamos, por isso que é importante o vereador participar da audiência pública sempre, né, que lá é o lugar de se discutir, sugerir alterações na lei, né, tudo, então isso é muito importante. E também nós, assim, na comissão, eu, o vereador Michel, a vereadora Irmi, né, então passou por nossa comissão e nós avaliamos e damos nosso parecer favorável. Por isso também sou plenamente favorável ao projeto de lei. Obrigado. Obrigado, vereador Mário. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Emi, com a palavra. saúdo o presidente, demais colegas vereadores e público que nos honra com a sua presença e também aqueles que nos acompanham das suas casas. Então, em relação ao projeto de lei complementar número 11 de 2023, eu gostaria de me manifestar como já fiz na sessão passada. Ele trata do projeto de lei que dá as regras, como funciona a divisão dos terrenos e da mobilidade dentro do nosso município. Então, o projeto de lei ele era de 18 de julho de 2012. Então, agora nós estamos em 2023, já faz 11 anos que não havia mais alterações, né? Então, como todos sabem, com a evolução, com o desenvolvimento do nosso município, a gente precisa, às vezes, mudar as leis e corrigir elas, adequar elas para elas serem mais, não vou dizer simples, mas mais claras para a população saber como é que se trata a questão da mobilidade dentro do município, do solo, do parcelamento do solo e nós temos muitas nascentes aqui dentro do nosso município, então são questões que precisam ser levadas em consideração e há preciso ter um respeito com a natureza também, então é importante saber que precisamos respeitar. Então agora esse projeto veio, que nem eu falei na sessão passada, talvez não esperar de novo 11 anos para alterar, se tivermos que alterar antes, podemos alterar antes para sempre pensar no desenvolvimento do nosso município. Estou favorável a esse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, senhor Paulo Sérgio Marques, a vereadora Irmi, aos demais vereadores, aos funcionários dessa casa, ao vereador licenciado Darcy, que se encontra presente, aos demais assistentes presencialmente aqui, especialmente às professoras e também aos alunos da Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidel e também aos que nos acompanham via rede social. Eu preciso aqui dar os parabéns à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, né, pelo excelente trabalho que fez na comissão, né, porque, inclusive, que nem o vereador Michel falou, foi um projeto de lei que já teve as suas as considerações feitas no ano passado, né, e depois foi retirado dessa casa e foi feita a adequação necessária conforme a comissão achou ser o mais adequado. Então, isso foi feito, né, com a entrada desse novo projeto de lei complementar número 11/2023, e ele passou novamente por audiência pública, onde a população, então, teve a oportunidade de vir aqui e se manifestar referente às adequações que ainda poderiam ser feitas. Então, se deu a oportunidade para a população fazer isso também, e daí passou novamente pela comissão e, então, hoje ele está sendo votado em segunda votação. É extremamente importante, que nem a vereadora Irmi colocou, é necessário, talvez, ser feita uma readequação mais rápida novamente do que esses 11 anos que se passaram para fazer essa nova adequação, porque a nossa cidade ela está em franco desenvolvimento e daqui a pouco o que é o certo hoje, amanhã não pode ser mais. Então nós temos que também estar pensando que a questão de alguma intempérie que possa acontecer, né, da questão climática e tal, né, ela ocorre e ela faz muitas vezes devastações em algumas cidades porque não há esse cuidado com a ocupação do solo. E nós temos que estar muito bem atentos para que isso não aconteça aqui também na nossa cidade. Então eu também, do jeito que ele veio agora, o projeto de lei, eu me coloco amplamente favorável, porque eu acho que ele, momentaneamente, ele vem atendendo o que nós precisamos aqui para
o bom andamento da ocupação do solo no município de Iporã do Oeste. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Osni. Continua livre a palavra. Bom, também quero me manifestar em relação a esse projeto. Quero saudar a todos já antes nominados na abertura e dizer que esse é um projeto que passou por ampla discussão. Foi sugerido alterações à administração, e eu quero dar os parabéns à administração e também a todos os vereadores que buscaram juntos uma solução para melhor atender esse projeto, né? Foram sugeridas alterações, ele foi retirado e voltou para casa, voltamos com reuniões. Esse é um projeto que tem sido discutido, inclusive, com uma equipe de assessoria profissional que veio aqui. Fizemos reunião na casa, inclusive com o proprietário do registro de imóveis, também de Mondaí, que esclareceu alguns pontos, teve divergência de opiniões em outras, tem questões extremamente técnicas que precisamos do parecer jurídico. Tivemos, inclusive, pareceres, opiniões contrárias em relação a certos pontos, mas eu acho que o principal que aconteceu aqui foi a união de esforços, tanto da administração municipal como desta casa, para melhorar esse projeto e fazer com que ele atenda às nossas necessidades. Ele é importante porque o projeto ele fala da questão ambiental, ele fala das questões de preservação de áreas à margem dos rios aqui, do Rio Jundiaí e de outros córregos que nós temos, que precisa respeitar, mas ele também dá um norte em como a nossa cidade vai crescer, porque ele estabelece aí onde vai ser um loteamento de uso residencial, um loteamento convencional, um loteamento popular, um loteamento de interesse social, um loteamento industrial. Então, ele prevê, ele é um norte para onde o município vai destinar uma área comercial, destinar uma área residencial, uma área de residencial de interesse social, por exemplo. Enfim, ele vai disciplinar todas essas questões e, por isso, eu acho que ele é de suma importância. E a união de esforços, tanto da administração quanto desta casa, fizeram com que esse projeto viesse para esta casa agora com uma possibilidade muito boa, como a própria vereadora Hermi disse. Talvez ele ainda precise amanhã, depois de readequações, mas ele atende às nossas necessidades e é o que nós conseguimos fazer juntos. Então, também me coloco amplamente favorável a esse projeto. Continua livre, caso alguém queira se manifestar. Bom, então eu coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 11 de 2023. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Gilberto Richel. Sim. Irmi Rohr-Schneiders. Sim. Mário Reck. Sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon. Sim. E Paulo Sérgio Marques, sim. Dessa forma, então, está aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei complementar número 11 de 2023. Na sequência, coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 27 de 2023, que altera a lei número 1538 de 18 de julho de 2012, que dispõe sobre as normas relativas a edificações do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, Código de Edificações e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Hermi, com a palavra. saúdo já anteriormente mencionados e gostaria de me manifestar em relação ao projeto de lei número 27, que trata sobre as edificações. Esses dois projetos, o complementar que a gente acabou de votar e esse aqui, andam juntos, porque um trata do parcelamento do solo, como se divide os terrenos, as ruas, os rios, e esse aqui trata sobre de que forma podem ser feitas as construções no nosso município. Então, anteriormente, acontecia muito que as pessoas faziam um projeto,
e já estavam bem adiantados, querendo fazer a execução daquela obra, e daí, quando dava a entrada na prefeitura, tinha muitos impedimentos. E agora, com o novo projeto de lei, o número 27 aqui, ele começa já diferente. Primeiro, a pessoa faz a solicitação, apresenta o que ela quer, o que ela tem interesse em fazer naquele terreno, aí a prefeitura se manifesta através do setor de tributos e engenharia, e aí a pessoa começa a fazer o seu trabalho. Então, eu sou favorável a esse projeto, porque muitas vezes se perdia muito tempo tentando já adiantar, e, na verdade, às vezes era impedido quando já estava em fase de construção a questão do esgoto, o repasse que tem que se fazer, o afastamento da rua, a metragem certa, a questão da edificação de janelas ou não, da divisa, e tudo isso agora está mais claro e tem um caminho mais seguro para ser feito, para evitar desperdício também e perder tempo. Então, dessa forma, também esse projeto foi discutido bastante nas comissões, da comissão da prefeitura também, e aqui também acompanha a ata de audiência pública, onde tinha engenheiros e várias pessoas presentes, onde se discutiu esse projeto, e agora ele está pronto para ser votado, e que nem eu me manifestei no outro projeto também. Talvez, agora com esse novo projeto, aconteça de novo que algumas coisas não estejam de acordo com a maioria da população pensa. Então, temos que alterar de novo, não tem problema, a sociedade se reúne, discute, engenheiros e os responsáveis apresentam, e vem para essa casa, e se entendermos que é necessário alterar, a gente altera. Então, sou favorável ao projeto de lei 27. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Elmi. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Michel. Dispensando os cumprimentos anteriormente citados, eu vou me ater a esse projeto aí, referente a algumas questões que eu acho de extrema importância, além do que a vereadora Irmi já comentou. Tem duas questões que eu acho fundamental, que é a questão de habitação no nosso município, que trata esse projeto. Uma questão é a questão de residências geminadas, né, que antes a lei anterior previa somente 2 casas, e 2 residências, né, e agora é até 5. E outra questão da regulamentação da questão das kitnetas, né. A gente sabe do déficit que tem hoje no nosso município a questão de habitação, e os que tem ainda são aluguéis caros. Então, é uma forma de... Porque, assim, a gente conhece a realidade, tem muitas famílias até do interior, ou até próprios jovens que querem começar a vida sozinho, que é de muita importância eles ter um lugar barato para também poderem se manter, né? Então, esse projeto também traz essa questão de regulamentação dessas questões da habitação, que eu acho de extrema importância. E também a questão que acho que é a questão verde do negócio é a questão das cisternas, né, de sustentabilidade, que a obrigatoriedade das cisternas, né, para as residências, que a gente sabe que nosso município aqui tem uma dificuldade muito grande com água, e essa questão das cisternas ela vai ajudar bastante para nós não gastar com coisas... Claro que a cisterna é uma água não potável, mas ela pode ser usada para diversas coisas nas casas, que vai acabar não utilizando a água potável, que a gente sabe que é uma dificuldade, né? Então, é também uma consideração que eu gostaria de fazer desse projeto. E, no mais, eu sou favorável a esse projeto. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Michel. Continua livre a palavra. Bom, também me manifesto favorável a esse projeto, até porque a gente sabe hoje o quanto a gente está enfrentando com dificuldades de acessibilidade, principalmente de prédios e construções mais antigas na área comercial. Enfim, tivemos amplamente discussão da associação comercial com vereadores, com a administração, com promotor de Mondaí, e precisa ser adequado. Então, esse projeto já prevê toda essa questão da acessibilidade, além do que foi falado antes, e tudo também já dentro das novas regras da construção. Então, acho que é de extrema importância também, e principalmente a questão que eu ia comentar também, que o vereador Michel comentou, da obrigatoriedade das cisternas. Iporã, historicamente, deu um problema de água. Eu sei que essa administração trabalhou com a Casan para fazer um melhoramento, fazer investimentos, e que estão sendo feitos. Já tivemos um final de ano, principalmente ano passado, com uma seca
mas muito menos problemas do que anos anteriores. No entanto, pela dificuldade da questão da água, a gente não pode imaginar as pessoas lavando calçadas, lavando carros ou usando água tratada para esse tipo de serviço. Então, a questão das cisternas, ela também prevê isso, e é a questão da sustentabilidade. Então, também sou amplamente favorável a esse projeto. Coloco, então, esse projeto, o número 27, em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, projeto de lei número 27 de 2023. Na sequência, coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 28 de 2023, que institui a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica, estabelecendo normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica no município de Porã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Ninguém se manifesta. Não? Bom, sobre esse projeto, apenas para quem nos acompanha aqui, ele já passou pela primeira votação e hoje ele está na segunda votação. Ele trata da proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, né? Ele dispensa, de certa forma, os alvarás para atividades de baixo risco. No entanto, isso só ocorre quando tiver aprovação também a nível estadual e federal. Já existe a lei federal nesse sentido, então precisa da lei municipal para esse fim também. E o objetivo dele é, literalmente, como o nome diz, ele faz valer o empreendedorismo sem restrições, né? Sem restrições. Então, ele é um estímulo às atividades, por exemplo, do livre exercício de uma profissão que não causa impactos, principalmente impactos ambientais, né? Então, por exemplo, um vendedor ou alguma outra situação, até na área do direito, né? Um escritório que não tem contaminação, que não traz impacto ambiental, então dispensa de alvarás nesse sentido. Então, como não havia manifestações, eu coloco em votação. Coloco, então, em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 28 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado também por unanimidade. Chamo agora para se pronunciar na tribuna o vereador Osni Simon, que falará sobre o Dia do Professor e Dia da Criança. A tribuna é sua, colega vereador. Boa noite a todos. Quero cumprimentar novamente aos já anteriormente citados, especialmente aqui aos meus colegas professores, em especial ao colega Mário, com quem eu tive o prazer de trabalhar há muitos anos na Escola de Educação Básica São Lourenço. Também, especialmente, também cumprimentar os jovens estudantes do segundo ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Padre Vendelino Saida. Não poderia deixar de passar em branco e me manifestar aqui sobre duas datas tão importantes que nós tivemos no mês de outubro, que seria no dia 12 a comemoração do Dia da Criança e também de Nossa Senhora Aparecida, né? E no dia 15, o Dia do Professor. Então, uma profissão, né, do professor não anda sem ter as crianças do outro lado. Então, a gente fica muito feliz quando vê no rosto de uma criança a esperança de um futuro melhor, né? E isso passa pela escola, com certeza. Além de um sorriso de uma criança, a gente gosta de ver assim, ó, ela bem nutrida, bem alimentada, tendo oportunidades de recreações, de poder participar de oficinas das mais variadas modalidades, da questão cultural, de uma escola de qualidade. E isso perpassa também por nós, educadores. Então, nós temos um futuro melhor se nós temos uma criança alimentada no seu todo e, principalmente, também, se lá no cognitivo dela também ela é bem alimentada. Então, parabéns
as crianças do nosso município de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, porque são o nosso futuro. Aos jovens que estão aqui, que há pouco tempo atrás eram crianças, que saiam do ensino médio com uma projeção de futuro já, e que escolham daqui a pouco um curso, sei lá, técnico, um curso de ensino superior, que realmente lá vocês possam fazer a diferença no mundo, né? E isso novamente passa pelo professor. Então, eu preciso aqui manifestar assim os parabéns, né? E que Iporã do Oeste, principalmente pelos índices que vem alcançando, né? Tanto da escola de ensino fundamental, como também do ensino médio, os professores, especialmente aqui do nosso município, estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. E também, em contrapartida, às crianças, aos jovens, aos alunos, que do outro lado mostram que eles têm também essa vontade, essa sede de aprender. Então, está de parabéns o nosso município pelos índices que vem alcançando, e que realmente essas crianças de hoje sejam a nossa esperança, que lá na frente todos nós tenhamos dias melhores. E isso passa do lado de cá, que são os professores tentando transmitir conhecimento, formá-los de uma maneira adequada, e passa pelo outro lado também das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que querem também ser esses agentes de transformadores da sociedade. Então, parabéns a todos e que nós tenhamos um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Osni. Palavras importantes, como já tinha falado na última sessão, os parabéns de toda esta casa aos professores e também às crianças. Dessa forma, eu declaro encerrada a presente sessão. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Uma boa semana e uma boa noite a todos. Bom, pessoal. Bruno, tá ok? Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa e a todos que também nos acompanham de forma virtual e aos presentes que se encontram nesse plenário. Solicito à secretária da mesa, vereadora Hermi, para que faça a chamada nominal dos vereadores para fins de verificação de quórum desta segunda sessão extraordinária do exercício de 2023. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Gilberto Richel. Presente. Irmir Orschnades, presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E Paulo Sérgio Marques. Presente. Verificada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da segunda sessão extraordinária do exercício de 2023, convocada pelo edital de convocação número 2 de 2023. Pauta desta sessão extraordinária. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 30 de 2023. Passamos agora para a ordem do dia, então. Eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 30 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Iporã do Oeste, as prioridades e metas da administração,
seus recursos financeiros e as bases para a preparação do orçamento programa para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Hermi, com a palavra. Saúdo os colegas vereadores, servidores dessa casa, público que nos honra com a sua presença e também aqueles que nos acompanham de seus lares. Então, o projeto de lei número 30 de 2023, ele trata sobre as diretrizes do orçamento do município para o futuro projeto de lei que trata sobre o orçamento do município. Então, primeiro nós temos que fazer a aprovação das diretrizes, o que quer dizer que o percentual de dinheiro que tem que ser aprovado pela Receita do município para ser investido na educação, na saúde, na assistência social, em cada setor onde precisa ser destinado o recurso. E o valor que o município também pode estar gastando em folha de pagamento. Então, é um planejamento de que forma se gasta o dinheiro público. Então, esse projeto de lei é o primeiro que vai ser aprovado, de 3, que é a lei de diretrizes, primeiro que dá as diretrizes, depois a lei orçamentária anual e o PPA, que é o programa para cada 4 anos. Então, o projeto de lei número 30, então, é as diretrizes. Sou favorável a esse projeto, uma vez que ele contempla tudo que nosso município precisa, o que precisa ser feito, e o recurso passou por audiência pública também, onde a gente esteve presente, e sabemos que o dinheiro que dará entrada para o próximo ano também atende às necessidades da nossa população. Então, eu sou favorável a esse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Hermi. Continua a livre a palavra. Bom, esse projeto, conforme a vereadora Hermi já comentou aqui, é importante saber para vocês que nos acompanham, especialmente os alunos de hoje, que esse projeto passou por uma audiência pública, obrigatoriamente tem que passar por audiência pública, onde o município dispõe para nós, para todos os vereadores e para toda a comunidade, esse projeto, falando justamente sobre as prioridades e metas da administração municipal, sobre a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes gerais, as diretrizes específicas do Poder Legislativo, que também está junto, disposições sobre a receita e também sobre a despesa, disposições sobre créditos adicionais, as despesas com saúde e educação, disposições sobre despesas com pessoal, disposições sobre alterações na legislação tributária e disposições gerais. Então, esse projeto nos foi apresentado de forma muito clara aqui numa audiência pública e também a comunidade que se fez presente. Então, sou amplamente favorável porque a gente pôde ver que está dentro do que precisa, dentro do que a lei exige, os orçamentos, por exemplo, 25% na educação, mínimo, 15% na saúde, embora esses valores às vezes ultrapassam esses valores, mas esses são os mínimos que se tem que colocar. E também está muito bem elaborado. Então, me coloco totalmente a favor desse projeto. Continua a livre a palavra. Então, dessa forma, não havendo mais manifestações, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 30. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade de votos. Agradeço dessa forma a presença de todos e nada mais havendo a registrar, declaro encerrada a segunda sessão extraordinária desta Casa Legislativa no exercício de 2023. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.